Olá, boa noite, amigos liberais. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está vendo este conteúdo. Estamos aqui em uma live para fazer uma análise de conjuntura, dessa conjuntura não tão maravilhosa que se dispôs à nossa frente, mas só se surpreende com ela quem não estava atento aos movimentos recentes. Eu vou pedir aí para o meu camarada, o grande, metafórica e literalmente, João Carvalho, se apresentar, apesar de todos vocês já conhecerem o monstro sagrado do socialismo internacional. Se apresenta aí, João. Quem é você? Para onde vem? Jovens, olá, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso querido canal História Cabeluda, que hoje estou aqui fazendo minha primeira participação, espero que de muitas. Verdade, né, a primeira de muitas. agradecer demais mesmo, de coração, né, menino Gaiofato, pelo convite. Me sinto muito honrado e muito feliz. Adoro a camisa que ele tá, o Leia Lenin gostoso demais. Beijo pro Lange, pros meninos do Lava Palavra, essa camisa é espetacular. Né? Para quem não me conhece, eu sou o João Carvalho, eu sou historiador de formação, tenho canal aqui na Twitch, tem canal no YouTube, tem 200 redes social, estamos na internet desde que as coisas eram feitas de bambu, né? E fui chamado para a gente poder, né, conversar, trocar uma ideiazinha aqui sobre as coisas que estão acontecendo e principalmente o Stodeliat, né? O que fazer em relação às coisas que estão acontecendo, né? E tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa e muito frutífera. Então, obrigado a todos vocês que já estão aqui. Nós já estamos com quase 800 camaradas ao vivo aqui na Twitch. Na hora que isso virar os cortes e for pro YouTube, vai ter 3.000 pessoas vendo ao vivo, né? Porque Gaiofato é o maior fenômeno do YouTube da esquerda hoje em dia. O Gaiofato pisca e o número vira, né? Antes de chegar a plaquinha dos 100 mil, já vai estar quase batendo a de 1 milhão. Esse menino é um monstro, né? Estamos aqui pra ajudar aí. Que isso, pô. Você imagina, né? Ouvir um negócio desse do homem, do grande, da lenda, do Suprema, eu diria, do Gilgamesh do comunismo internacional. É um negócio muito bom. E a melhor parte é que provavelmente ele pegou a referência, né? Já que Mesopotâmia é mais uma das áreas de destaque dessa grande lenda do socialismo brasileiro. Já batemos 1.000 pessoas ao vivo aqui nessa Twitch. Nessa Twitch para poder falar do Lula. Né? Para poder falar da conjuntura em que o Lula está inserido. Então, bora começar, né? E aí, tio João, como é que foram as suas impressões desse domingo de sol, que foi sol só pra iludir a social-democracia, né? Só pra meter o yeah! Hoje não! É o famoso, é a festa da demogracinha, né, cara? Quem espera muita coisa de onde não sai nada, errado tá quem espera, né? Nosso querido Barão do Itararé tinha uma frase maravilhosa que é: de onde você nada espera, é de lá que não sai porra nenhuma. né? Então acho que, mais uma vez, né, a gente pode colocar isso aí, né? Por quê? Porque houve, principalmente, né, nas redes sociais, né, toda uma expectativa bastante surreal quando a gente considera, né, a história dos fatos, né, da nova República Brasileira, de que as coisas se resolveriam muito calma, tranquila e pacificamente no primeiro turno. Então, assim, boa parte da frustração das pessoas, principalmente dos sociais-democratas, que tinham, né, pensado assim, tudo se resolverá muito rápido, né, vem exatamente disso. E aí a gente tem que ponderar várias coisas, né. Primeiro a gente tem que ponderar a sequência histórica das eleições majoritárias de presidente desde a Constituinte de 88 em diante. Né? Nunca dantes na história desse país, pra gente poder, né, usar uma frase muito comum, né? Nunca um presidente que estava no cargo sequer passou para o segundo turno atrás, né? Então, assim, o simples fato do Lula ter passado para o segundo turno na frente, com uma diferença de 6 milhões de votos, que é uma puta diferença,
já é bastante simbólico da incompetência sem fim do governo protofacho brasileiro em fazer o mínimo, sabe? Aquela faixinha que os pais seguram, parabéns, Damires não fez mais do que tua obrigação. Nem a tua obrigação Damires fez. Né? A real é essa, e por mais que houvessem sonhos lindos na noite de verão, né, uma análise histórica disso é importante. Por quê? Porque a gente tem que entender, gente, que o Estado democrático de direito, ele é uma sequência de mentiras, né? Porque ele não é democrático, ele não se baseia no direito. O direito dispositivista, ele só existe no coração daqueles que o amam. Né, no mundo ideal de ideias daqueles que gostam de acreditar em farsas. Né? Então, assim, essa ideia de que tudo ocorreria como se nada tivesse acontecendo. Gente, vamos lá, vamos ser muito prático, né? Qualquer libelo probatório mínimo que for feito nos demonstra de forma patente que se o direito juspositivista burguês servisse para alguma coisa, não é que a gente teria o Lula eleito em primeiro turno, a gente não teria tido a eleição de 2018, porque a quantidade de crimes eleitorais que foram cometidos pela chapa do Jair com o Mourão em 2018 era um neston de crimes, tinha 1001 crimes, você podia escolher o crime que fosse. Por mais que se tenha falado, né, eu estou sendo um lixo contextualista aqui, me lembraram disso, eu usei o contexto, eu estou sendo um lixo contextualista. Por mais que tenham falado muito, vamos coibir os disparos de zap, vamos coibir a propaganda ilegal, mas não coibiu foi porra nenhuma, gente. Tá? O máximo que a gente viu foi termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta, como é que ele funciona? Quando um burguês, quando alguém rico comete um crimes, em vez de você virar pra ele e falar assim, olha, abrimos o nosso livrinho de crimes aqui e o seu crime equivale a esta pena, a gente fala assim, não. Está aqui um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que é um papel que não vale absolutamente porra nenhuma, que você vai fingir que você está assinando e nós vamos fingir que a gente está olhando. E você, por favor, tente cometer menos crimes, crimes diferentes e crimes mais discretos, né? Para além disso, a gente tem que entender que em uma sociedade onde você tem um processo de longa duração, de despolitização, de desmobilização e de conciliação de classes, o personalismo eleitoral, ele serve como uma faca de dois legumes. Tá? Ele serve tanto para a gente ter a eleição com a maior concentração de votos em duas figuras de toda a história do pleito burguês, desde a suposta redemocratização do Brasil, como ele serve para gerar fenômenos que, a um princípio, podem parecer aberrantes, mas só são aberrantes para quem trabalha com lógica. Né? Por quê? Porque aí o cara vira e fala assim, porra, mas eu olhei Minas Gerais, e Minas Gerais ao mesmo tempo deu 60% dos votos para Zema, 50 e tantos por cento dos votos para Lula. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, no mínimo, 2 milhões de pessoas votaram na chapa Lula-Zema pela legalização do loló. Tá? É disso que nós estamos falando aqui. Então, quando a gente vai, né, e coloca, por exemplo, né, o orçamento secreto, né, em baila, e aí a gente vai e pega uma tabelinha e vê assim, porra, quais partidos aqui que fizeram as maiores bancadas da direita? Ah, o PL fez a maior bancada, e depois, o União Brasil, e depois, o PP, e depois, o PSD, e depois, o Republicanos. Aí você pega o orçamento secreto, pega, gente, faz isso, pega. E olha na mesma ordem. Quais partidos mais receberam emendas de bancada nos maiores valores pelo orçamento secreto? Em ordem. PL, União Brasil, PP, PSD, Republicanos. Então o que a gente está falando aqui é que a máquina de compra de votos, ela é uma máquina estatal.
muito surpreende o fato, tá, do próprio Jair Bolsonaro ter conseguido a proeza de ser tão assustadoramente incompetente em tudo que ele se propõe que não seja roubalheira. Fora isso, e olha que ele ainda é muito incompetente, porque, né, assim, nós estamos em 2022, vírgula, ano da tecnologia, vírgula, né, e ainda assim o sujeito tá me fazendo roubalheiras típicas da virada do século XIX pro século XX, gente. Comprar as coisas em dinheiro vivo, pegar dinheiro de caixa, de pão, pra ficar fazendo desviozinho, loja de doce de fachada. Gente, assim, pelo amor... É lavagem de dinheiro for dummies. Então, assim, qualquer um que acompanha os comunicadores da esquerda radical no Brasil, a gente vem falando dia sim e dia também, desde a última eleição congressual, que a gente tinha tudo para eleger o Congresso mais conservador de todos os tempos. Muitas vezes a única coisa que a gente falava brincando este não é o Congresso mais conservador de todos os tempos. Esse é o último Congresso democrático até o próximo. Porque cada vez mais a tendência dentro do capital, uma vez que a gente tem no presidencialismo de coalizão, né, a máquina inteira funcionando para que o centrão se locuplete dela, a tendência é só mudar quem foi o grande vencedor da vez. Se o grande vencedor da eleição de 2018 foi o PSL, o novo presidente do Brasil é Valdemar da Costa Neto, né? Então, assim, desculpa, vai lá. Eu tava mutado aqui, mas aí você imagina que agora existe até uma outra questão que é o próprio Valdemar Costa Neto vai sofrer o mesmo processo que o Luciano Bivar sofreu, né? Que é como é que ele vai manobrar o tanto de gente que existe dentro da sigla partidária dele, porque o Luciano Bivar colocou, em 2018 aconteceu isso, né? Uma bancada gigantesca do PSL que foi minguando, que foi migrando para outras organizações. E provavelmente, se acontecer uma derrota no pleito agora do final do mês, do Jair, e a tendência dos números é que isso ocorra, eu acho que a gente pode escrever que no começo do ano que vem nós vamos ter um racha gigantesco no PL. Os bolsonaristas mais renitentes vão sair junto com o Bolsonaro na tentativa de fundar um outro partido. E quem ficar no PL muito provavelmente vai ser cooptado e a gente vai ver o PL dentro do governo. E eu acho que tem ainda essa possibilidade porque existe um flerte entre União Brasil e o Partido Progressista, porque vamos lembrar que o Arthur Lira é do PP. Existe esse flerte da União, já existe essa conversa em termos avançados entre os dois para poder juntar os dois partidos. E dessa maneira o PP e o União Brasil, e o União Brasil que já era a junção do DEM com o PSL. Com o PSL, então já é uma junção. Então seria uma terceira fusão para poder se tornar a bancada com maior poder de barganha dentro do Congresso Nacional. E alcançar 106 deputados, se fizer essa fusão, alcança 106 deputados, né? E alcançando estes 106 deputados, vai ter mais gente do que o PL, lembrando que do PL, a chance do PL terminar com 40 ou terminar com 50 deputados em janeiro não é pequena, né? Pequena. Uhum. Eu acho interessante essa conjuntura porque mostra bastante que esses meandros de dentro da política nacional mantêm seu funcionamento, né? Então eu sentia, observando mesmo a campanha, que a gente estava focado sinteticamente nas campanhas da esquerda radical, né? Mas quando a gente via a rede social, todo mundo ali fazendo pistolinha, L com a mão, uma grande festa da democracia, boné, não sei o quê. Eu acho que as pessoas subestimaram muito, duas coisas, né? Primeiro, o quanto essa onda fascista se propagou, e eu acho que isso tem a ver sinteticamente com como a extrema-direita vem atribuindo a si mesma esse discurso de radicalidade para resolução entre aspas, né? Dos problemas da classe trabalhadora, que é uma coisa que em nenhum 0, 1, 2, 0 momento a social-democracia, o petismo, o pedetismo, qualquer coisa assim, se propôs a fazer.
né? Antes, pelo contrário, né? Quando a gente teve, né, esse momento, a gente teve o momento tanto da desmobilização popular e do abandono dos setores populares por parte da social-democracia, como a gente teve o momento da escalada retórica que preparou o terreno, né, para o fenômeno fascista poder florescer, né? Assim, então quando a gente pensa no que foi ao longo, né, da primeira década e principalmente da virada da primeira para a segunda década desse século, a construção do arquétipo quase junguiano do petista, né, do Petralha, né, o Petralha que levou o Merdal Pereira à Academia Brasileira de Letras, né, que o tio Rei chora o Petralha até hoje, abraçado à noite com sua foto da Hannah Arendt. Nossa, né? tem essa. A foto da Hannah Arendt e a foto da época do trotskismo, né? Então assim, isso foi uma construção de cabo a lado e política não tem espaço vazio, política tem espaço ocupado, né? E o discurso que é o grande discurso vencedor dessa eleição é um discurso anti-institucional. Né? Quando a gente pensa o que foram as eleições proporcionais, ou seja, as eleições das câmaras, em todas as câmaras, em todos os níveis, eu tô falando em nível estadual e tô falando em nível federal. O grande vencedor, entre aspas, né, dessa eleição foi um discurso não institucional, que é o discurso da direita radical, da extrema-direita, que é um discurso mentiroso, que é pure ideology, né, pra gente Pure citar, ideology. né, o homem que... O homem que... Falando de ideologia, às vezes acerta e no mais calado é um poeta. Nossa, que inclusive um comentário particular. Que triste fim do Slavoj Žižek, né? Nossa que coisa, né, cara? Que coisa. Que merda. Nessa hora a gente fala que o Bunker Daddy nunca esteve errado, né? O eurocomunismo é anticomunismo, né? É uma coisa de louco, né? Tarda, mas não falha. Né? Não falha. E tem um... Ah, fala aí, desculpa, pode falar. Não, vai lá, querido. Não, era só pra poder complementar mesmo essa ideia que essa despolitização foi seguida muito por uma coisa até que o Alisson Mascaro levanta no livro dele, Crítica do Fascismo, que é uma crítica liberal em relação ao fascismo, né? Liberal no sentido de que o que a gente viu muito mais por parte dos setores da social-democracia, e isso é uma degeneração naturalmente, entre aspas, né? Porque é do reformismo em si, que é essa crítica sobre o bolsonarismo ou sobre o fascismo dessa direita que agora está no PL, que está vendo a união do União Brasil com o PP, é uma crítica de cunho moralista, né? É uma crítica de cunho bastante liberal nesse sentido, porque é uma crítica que fala muito sobre a civilização versus barbárie, né? É aquela ideia muito, né? Leve livros para votar, sabe? É essa palhaçada. E sempre presa nos limites da institucionalidade burguesa, né? A gente chega no ponto absurdo de ter uma propaganda falando quem tem fome tem pressa, vote. Né? As pessoas vêm sentindo fome há muito tempo. Né? Nenhum fenômeno fascista. Primeiro, gente, uma coisa que é muito importante, que a gente fala sempre, mas que é importante reiterar: o fascismo ele não é uma excrescência do capitalismo. O fascismo é um dos lugares possíveis para o qual o capitalismo voltará e irá de novo enquanto ele existir, toda vez que for ou mais cômodo ou mais lucrativo. Tá? Esse é um fenômeno que vem de brinde com o modo de produção. Você compra um capitalismo e você ganha o fascismo de brinde. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que acontece, já aconteceu antes, está acontecendo de novo em diversos lugares e está acontecendo de novo em diversos lugares por causa das próprias contradições inerentes ao sistema que engendra esse próprio fenômeno. E em lugar nenhum, em momento nenhum da história, o fascismo foi vencido pelas urnas. O fascismo não é um fenômeno vencível. Ele não pode ser combatido dentro dos moldes da institucionalidade burguesa. E é muito por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque a gente vai falar daquilo que a gente fala sempre. Organizem-se, 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 organização, organização, organização.
né? E aí, quando a gente vê os limites, né, da Batendo na institucionalidade cara. burguesa batendo na sua cara, isso fica muito mais claro e muito mais patente. Uhum. Né? E aí, todas aquelas análises que foram feitas antes, e que às vezes o povo fala assim: ah, esse pessoal é alarmista, ah, esse pessoal assim. Nós vamos eleger Bolsonaro, né? Assim, é assim vocês elegem o Bolsonaro. Não pode falar a verdade, tem que dar a mão para cada vez mais pro lado, até dar a volta na ciranda e ser fascistas contra fascismo. A Uhum. frente amplíssima, vamos conciliar cada vez mais. E a verdade, a real, é que quem abandona a pauta máxima pela pauta mínima termina sem pauta nenhuma. Sim, perfeito. Né? E a gente pode observar que não só isso, né? O Bolsonaro ele consegue um número maior de eleitores do que consegue em 2018 e com um agravante, né? E eu acho que um sinal dessa degeneração e dessa falência discursiva do petismo é quando a gente observa que houve um genocídio no meio desse caminho, né? Então não houve uma politização no sentido de produzir alguma imagem que fosse combatente o suficiente para pelo menos utilizar do genocídio da pandemia de forma efetiva contra o crescimento do fascismo, né? Porque, fundamentalmente, a ausência de uma crítica material àquilo que causa o fascismo é o que acaba fazendo com que esses grupos de trabalhadores que vão aderir a essa dinâmica discursiva façam essa adesão, né? Então, o que a gente olha com essa crítica moralista, né? De, o fascismo contra os bons... É quase isso, né? Os fascistas contra os heróis, né? E eu acho que existe como você falou, entre aspas, vazio ideológico, né, nessa crítica moralista que é ocupada pela ideologia dominante, né? Que é até interessante como o fascismo se usa dessa plataforma moral para poder produzir uma significância que explique a conjuntura da crise, né? Que explique a origem da crise material. E aí, dessa maneira, os apontamentos feitos a partir de uma crise não sejam dos problemas materiais, né? Por exemplo, da precarização da força de trabalho, da ausência de estatização de vários serviços, da destruição dos direitos da classe trabalhadora. Não, né? Aonde que está a crítica? A crítica está sempre no... não, isso aqui é ruim porque é ruim, né? Porque tem algum grupo que é o culpado por isso... E isso funciona muito bem, né? Sobretudo para uma classe trabalhadora despolitizada e que cada vez mais alienada, tendo que se fuder todo dia mais para poder trampar, para poder sobreviver, não vai ter tempo. E aí quando recebe essa informação, né? E houve esse xingo de fascista, burro, como que se espera que essa pessoa vá virar de lado, né? A não ser que haja um tipo de extrema unção, né, do comunismo que é quase aquele wololó do Age of Empires, né? E assim, um outro fenômeno que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui também, né, é notar que hoje em dia a terceira grande força não é Ciro, não é Tebet, né? A terceira via, assim como o juspositivismo, existe somente no coração de quem a ama e na mente dos comentaristas da CNN. Né? A terceira grande força é daqueles que se sentem absolutamente desrepresentados por toda e qualquer oportunidade, né? Somando-se brancos nulos e as abstenções, as pessoas que não foram, né? Nós temos aí quase 40 milhões de potenciais votantes que simplesmente não se sentem representados de forma nenhuma, né? E aí a gente também observa, fazendo uma outra observação diferente, como que o fenômeno do fascismo ele vai além da figura que o representa, né? O bolsonarismo enquanto fenômeno sobrevive sem Bolsonaro. Né? Tanto que todos aqueles, mesmo os renitentes, mesmo os arrependidos que no final acenaram, voltaram e o fizeram, né? A gente vê de última hora, Dallagnol, Moro, aqueles que tinham começado a separar, voltaram, eleição lá em cima. Mourão, que tava ali meio vai que não vai, no final das contas pediu o pinico, subiu, foi para senador, né? Então, assim, a gente nota como que esse é um fenômeno que pega as pessoas exatamente pela ruptura de uma institucionalidade que não funciona.
né? Só que é um discurso muito mentiroso. Né? É por isso que o que eu acho que nós, do nosso campo, temos que pensar é que, por mais que nós tenhamos alcançado grandes vitórias, grandes votações expressivíssimas, né? A Júlia aqui em Minas Gerais, do PCB, conseguiu 21 mil votos no estado brutalmente conservador, uma campanha feita com migalhas, né? A Vivian conseguiu 240 mil votos pro Senado. Diversas candidaturas da UP conseguindo votações expressivas para federal e para estadual, a mesma coisa ocorrendo também com diversas candidaturas do PCB. Ainda assim, a gente cresce num ritmo muito lento, enquanto o fenômeno do fascismo cresce num outro ritmo, mas a gente tem que entender também que isso não está acontecendo agora e que isso não começou em 2018. Isso é uma caminhada, gente. Essa é uma preparação que vem acontecendo há muito tempo, desde que o vácuo de participação popular foi se formando, desde que a desmobilização foi tomando a sociedade, desde que a despolitização foi galgando em todos os cantos. E isso é um projeto de poder que vem há muito tempo. Quando a galera ficava zoando os filmes do Edir Macedo, essas pataquadas toda, isso tudo faz parte de um projeto de poder que envolve o agro, envolve milícia, envolve bancada da bala, bancada da Bíblia e o caralho a quatro, né, com diversos institutos e think tanks internacionais, inclusive, muito bem aparatados, muito bem pagos, tá, que eles têm uma capilaridade enorme, para além da capilaridade da máquina, gente. É só a gente pensar que o orçamento secreto, eu acho muito irônico, né, que as pessoas falam assim, o mensalão, 100 milhões em 4 anos. Orçamento secreto são quantos bilhões no ano só, tá? Cabe 30 mensalão dentro de um orçamento secreto, tá? E isso nos mostra muito como que a máquina é feita para a manutenção do status quo, né? 50 bilhão, 15 bilhão por ano. É um negócio de louco, cara. E quando a gente fala esses números, às vezes a gente perde a noção de proporcionalidade, gente. Pra você gastar 1 milhão, se você gastar R$ 1 por dia, tá? Você vai gastar 1 milhão. Depois de 17 dias, desculpa, R$ 1 por segundo. Gastando R$ 1 por segundo, você gasta uns 17 dias pra gastar 1 milhão. Pra você gastar 1 bilhão, você gasta 34 anos. R$ 1 por segundo. Real. 34 anos, tá? Nós estamos falando de 10, de 15, de 50 bilhões investidos na manutenção de uma máquina cuja função é manter essas pessoas no poder, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ocupar mais, nós temos que ocupar melhor, nós temos que ocupar tudo. Exatamente. Tudo. Acho que E tem um elemento que a radicalidade que o fascismo traz em relação à crise material é uma radicalidade que a esquerda radical também tem a capacidade e o dever de fazer, né, para poder romper com essa perspectiva. E acaba sendo o nosso principal motor ideológico, né, o nosso motor de angariar as massas, né? A gente vê campanhas muito populares como a do Léo Péricles ou da Sofia, que botaram essas pautas de trabalhadores em cima da mesa e disseram, a gente vai discutir isso daqui. Mas não é o momento. Aí levanta o Bob Esponja, faz a mãozinha de arco-íris e faz foda-se, né? Momento é o caralho, né? Como diria o grande Gil Brother, põe a dentadura lá e ri para o meu tananã. Então o que a gente tem é que a defesa dessas pautas radicais, ela é muito importante porque é ela que vai possibilitar a criação de uma palpabilidade da crise material que a gente vive para o trabalhador. Então, por isso que o abandono dessas pautas fundamentais, ela é uma pá de cal, de cimento na nossa organização. Porque senão a gente fica tendo que pleitear, tendo que lutar, propor cada vez menos, que essa é a lógica da social-democracia, e a gente lê um editorial como o do Estadão, que deu vontade de pegar um ferro quente e furar o olho, que é quando o Estadão diz, agora Lula terá que migrar para o centro. Como se agora, exatamente, como se ele não tivesse virado
o Saturno V do centro democrático brasileiro, né? E aí e aí essa crítica radical, ela precisa dessa ferramenta de destaque e ela confere uma certa capilaridade. Então, para além, por exemplo, da Vivian, que conseguiu uma votação gigantesca de quase 300 mil votos para senadora, o Gabriel Colombo conseguiu voto para governador, se eu não me engano, em 592 cidades do estado de São Paulo, de 645. Ainda é pouco, ainda há muito a crescer, mas a gente está vendo que essas pautas radicais, né, o investimento das nossas críticas a uma crítica radical e para a construção de candidaturas verdadeiramente populares, as pessoas têm reconhecido isso. E a tendência é a gente precisar se firmar, porque senão a gente vai... E ainda tem essa, né, Juanito, tem a capacidade que, caso Lula vença, caso, né, tem essa, acho que agora é importante a gente trabalhar com o pior dos cenários possíveis. Caso exista uma vitória de Lula, como que o Barba vai governar, né? Qual vai ser o apoio que ele vai ter, a não ser rifar a própria mãe? É aquela coisa, né? A gente já sabe de antemão que numa eventual vitória do Lula, nós vamos conseguir a proeza, né, do Lula 3 ser ainda mais conciliador do que o Lula 2, que foi ainda mais conciliador do que o Lula 1, que já conciliou para um caralho para poder existir. Né? A gente percebe os limites patentes e absurdos do sistema quando a gente nota que a esmagadora maioria das pautas que a gente vê no possível governo Lula 3 são as exatas mesmas pautas lá de trás do governo Lula 1. Por quê? Porque bastou um golpe institucional sem resposta e 6 anos de barbárie total, com alguns vários anos antes de barbárie escondida, para todo e qualquer ganho mínimo que se conseguiu ser retroagido. Nós estamos precisando... As pautas que são faladas hoje são as mesmas pautas que já haviam sido conquistadas há muito pouco tempo atrás. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a normalidade do sistema é a capacidade do sistema de retroagir qualquer pauta mínima, pauta nenhuma, num estalar de dedos. O sistema é o Thanos contra a social-democracia. E a social-democracia vem colhendo frutos ridículos de trabalho desde o primeiro momento em que ela foi instaurada. Ela vem colhendo derrota atrás de derrota, mas ela tem a certeza mais absoluta do mundo que desta vez será diferente. É o sapo que carrega os escorpiões. Sabe? Não adianta você levar o escorpião pra dentro do baile dos sapos, porque ele não vai aprender a coachar. Tá? E o que a gente vai ver num futuro possível, né, de um governo Lula 3 é precisamente isso, né? Vamos lá, gente, vamos ser muito prático, né? No presidencialismo de coalizão que a gente tem formulado no Brasil, né, o executivo, ele se torna refém do legislativo. Isso é feito para ser assim, tá? Nós estamos falando do legislativo mais conservador de todos os tempos até hoje. Nós estamos falando de um legislativo hoje que a situação, ela piorou tanto que numa eventual vitória de Bolsonaro, o Senado dá a ele maioria para mudança do número de juízes no STF, bem como para impeachment de qualquer um deles. Essa é a parte mais preocupante. Lembrando, gente, que impeachment é um processo puramente político, inclusive na letra da lei. Se você pegar o que é o impeachment, lá está falando, o impeachment é um processo político. O que significa, em última instância, o impeachment ser um processo político? Significa que se a galera decidir que cai, cai. E acabou. Tá? Não é um processo de provas. O processo de provas, ele acontece depois, no judiciário, para definir a elegibilidade ou inelegibilidade daquele que foi impeachmentado. Tá? Então nós estamos falando aqui de impeachment como um projeto
como um processo político. O que significa? Juntou os políticos, deu maioria? Quanto que precisa? 2/3 em 2 votações. Tem isso? Acabou. Já era, acabou. Faz impeachment de qualquer um e foda-se. Uhum. Foda-se, né? E aí a gente vai vendo que todos estes acenos, né, já vêm ocorrendo muito antes. Né? É tão lastimável e tão patético, né? Eu vou citar a reportagem que Gael Fato citou aqui, porque assim, é um negócio de doido. Lula agora terá que acenar para o centro. Por enquanto, ele estava com o grande bolchevique Alckmin, né, capitaneando a volta da Terceira Internacional. Porra, gente, colabora comigo. Geraldo Malckmin, exatamente. Sabe? Então, assim, Geraldo Malckmin estava ali capitaneando a volta da Internacional. Né? Então, assim, a tendência de a médio prazo, a partir do momento em que não haja mais a necessidade de se higienizar minimamente o sistema, de se engendrar um novo golpe, gente, ela é total. É só uma questão de vontade, é só uma questão de tempo. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Sabe? E a gente sabe pela experiência, porque a gente já viu todas as reações, a reação que será dada será uma reação juspositivista. Perfeito. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que quando o PT levou o golpe, ele esperou gentilmente que as instituições burguesas, né, fizessem aquilo que na letrinha linda elas diriam que elas iam fazer, e depois eles ficaram todos com a carinha de Pikachu surpreso quando rola lawfare, quando a instituição não serve para nada, e apesar disso continuam a defendê-la e continuarão a defendê-la ad nauseam, né? Então a gente tem que entender que uma vitória do Lula não significa um mundo novo de flores, não significa que o amor venceu o ódio, não significa uma primavera. As pessoas não vão sair na rua com botões de rosas colocando nos fuzis e os unicórnios vão sair pulando. Antes, pelo contrário, a gente tem que entender que quem vai defender minimamente um mínimo de qualquer resquício de humanidade contra a barbárie são aqueles que sempre defenderam. São aqueles que colocaram sua vida a risco para ir na rua. São aqueles que estão com as massas nas massas e pelas massas. Gente, dá uma olhada em como que os comunistas se colocaram para o segundo turno. Repentinamente, sem negociar nada e falando diretamente, e dá uma olhada em como que a social-democracia tá fazendo seus apoios. O quanto... Vocês verem quem que... O quanto a social-democracia rifou as próprias pautas, muitas vezes históricas, para tomar uma surra na eleição, como é o caso, por exemplo, do Marcelo Freixo, que foi indo à direita, e quando deu por si, Cláudio Castro simplesmente atropelou. Marcelo Freixo não viu essa carreta Scania de 64 eixos que atravessou seu corpinho. E a tendência, gente, é essa. Quem acha que a eleição do Lula vai nos colocar em uma posição que permita com que nós fiquemos inertes, passivos, que a gente acha que o Lula lá vai fazer o Brasil feliz de novo, é uma coisa que eu e o Euribaldo, nas nossas andanças aí de apresentação, livro, o caralho, a gente tá falando há meses. O Brasil não será feliz de novo. Não vai ser. E a galera fica nessa, né? Ah, não, só falta meter um... Vocês estão torcendo contra. Vocês estão mandando energias negativas, por isso que não tá dando certo. A gente tem que lembrar que também um outro setor político usou desse discurso de vocês estão torcendo contra, vocês não estão mandando energia positiva e por isso está dando errado.
Vamos lembrar quem disse isso no comecinho de 2019. E aquela coisa, né? Se para o Freixo e para o PSB foi uma grande surpresa, não foi uma surpresa nenhuma para todos nós que estávamos dizendo isso, gritando isso aos borbotões, né? O Rio, em especial, tem um sistema eleitoral muito próprio, né? Onde as pessoas, no máximo, governam por 6 anos, porque elas normalmente são presas no segundo ano do mandato, né? Sim. Aí o vice faz o resto do mandato e a reeleição para ser preso novamente no segundo ano do mandato, né? Isso vem sendo uma longa tradição no Rio de Janeiro, né? Então a gente vê o poder, né, da não institucionalidade, como ele é patente e claro, né, quando o sujeito que é conhecido como governador das chacinas faz esse atropelo no primeiro turno, né? E a gente tem que entender que isso não é uma excrescência do sistema, porque o sistema é ótimo. Não. Isso é o sistema funcionando Normalmente. perfeitamente Perfeito. como ele deve funcionar. Este sistema foi criado para isso. Este Estado é o bancão de negócios da ditadura da burguesia contra o proletariado e sempre o será. Então o que nós propomos? Nós propomos uma ruptura radical. Não tem como você pegar um bolo que é feito de fezes, cobrir ele com granulado e pasta americana, colocar uma cereja em cima, você continua comendo bosta, tá? A social-democracia tenta salvar o insalvável, tá? Não existe solução dentro do sistema. Isso necessita de uma ruptura. Tal ruptura será por uma via eleitoral? Não. Ela não será. Da mesma forma que o fascismo não será obliterado. E fascismo a gente não discute, fascismo a gente não conversa, fascismo a gente não debate, fascismo a gente tratora, a gente esmaga. Quando a barata sai do esgoto, não adianta pedir por favor. Na hora que as baratas começam a ser esmagadas, as que conseguem fugir voltam para o esgoto de novo. Tá? É assim que as coisas funcionam, tá? Então o que a gente precisa? Nós precisamos organizar as massas populares. Essa é a Nós chave. precisamos organizar a nossa classe. Nós somos a maioria, porém, nós somos a maioria empurrando pedras enquanto a gente olha para cima e vê o faraó tomando um lindo daiquiri, tá? Enquanto a gente olhar para isso e falar foda man e continuar empurrando as pedras serão empurradas por geração e geração pelo século secular, tá? Quando um maluco empurra uma parede, ele é um maluco empurrando uma parede. Quando ele junta outros 200 malucos e empurra a parede cai. É isso que a gente tem que entender. A nossa força são os números e a organização da nossa classe, tá? Eu, assim como o Gustavo, nós somos defensores da forma partido. Muitos intelectuais, muita gente depois do maio de 68, muito eurocomunista safado, falando, não, a forma partido está Superada. velha, a forma partido acabou. Mentira, balela, tá? As pessoas não conhecem da história da nossa própria contemporaneidade, pesem todos os pesares do que aconteceu depois, pesem todas as minhas críticas ao governo de coalizão do Nepal. Vocês sabiam que teve uma revolução no Nepal? Vocês sabiam que a revolução no Nepal foi organizada por um partido? O Partido Leninista, e eu particularmente como maoísta, as grandes contribuições que para mim como maoísta são não apenas quantitativas, mas qualitativas do maoísmo, criam uma espécie de partido que ele é, antes de tudo, vitorioso.
foi o Partido Leninista e, posteriormente, essas outras contribuições qualitativas, no meu modo de ver, que conseguiram tirar mais de 1/3 da humanidade do domínio do capitalismo. Isso tudo aconteceu via organização das massas populares. Tá? Teve algum lugar em que isso aconteceu porque de pleito em pleito foi elegendo gente cada vez mais progressista e um dia os burgueses se juntaram, entregaram a chave do Estado e falaram: o cofre fica ali, se vocês precisarem da senha, tá aqui uma tabela, vocês Pode ir venceram lá. pelo voto, vai lá, é seu. Não acontece, gente. Tá? Da mesma forma que quando Dona Burguesia, há muito tempo atrás, ainda era uma classe revolucionária, né? A Bastilha não caiu com uma petição no Avaz, tá? Não será dentro das urnas, tá? Que irá cair as nossas Bastilhas contemporâneas. Te passo a palavra de volta, camarada. Desculpa, eu falei pra caralho. Imagina, tá certo. É sempre um grande prazer, muitas vezes intelectual e também erótico, te escutar, porque é muita lucidez e muita gostosura. Antes de eu continuar, queria agradecer imensamente as pessoas que estão mandando sub e, sobretudo, o One Maniac. O One Maniac and Maniac, cara, ele sempre passa lá no canal, é o Engels do proletariado, arigato herdeiro. Exatamente, A gente manda um Spasiba Naslednik, né? E descobri que o senhor tem gavaria по-русски язык, товарищ. Я еще не очень хорошо говорит по-русски, а я изучаю. Да. Я знаю, да. É bom demais. Um dia a gente vai rolar essa conversa em russo pra ninguém entender nada, nem a gente. A gente só vai conjugar uns verbos e fazer que sim com a cabeça. Mas, em termos, voltando agora pra seriedade, isso, gente, vale muito a pena a gente reforçar. Não tanto, né? Vale sempre reforçar para as pessoas que estão aqui, mas quem tá aqui já tá no funil, né? Já tá inserido e já entende que a organização ou é importante ou já está organizado. O que é fundamental é a gente avaliar como estratégia, pelo menos como tática, aliás, duas coisas fundamentais. Primeiro, tirar o seu amigo, a sua amiga, o seu primo, o Juquinha, o cara que morava na rua debaixo da sua casa, do reformismo. Porque agora a tendência central é que essa melancolia causada pela eleição de domingo chegue como esse caminhão Scania jogando Euro Truck Simulator na Dutra, dirigindo à noite e pegando a saída para Guarulhos com um pneu furado. Então o que acontece é que esse baque vai ser muito grande e esse vai ser um espaço muito importante para a gente poder ocupar essa insatisfação e essa melancolia. Então é fundamental que você converse com essas pessoas para que elas possam ter ciência desses limites da social-democracia, dos limites da não resolução radical dos problemas. É um negócio que a gente bate, fala. Demorou 16 anos e uma caralhada de concessão, menos até, né? Um pouco menos. Demorou 12 anos e uma caralhada de concessão para que a gente pudesse ter um estado, não diria nem de bem-estar social, né? Mas eu diria de meio bem-estar social. E tudo acabou com 3, 4 canetadas. Né? Não é porque o Estado ele deixou de ser democrático ou o Estado passou a ser controlado pelo autoritarismo ditatorial. Existiam mecanismos institucionais do próprio Estado para poder fazer esse movimento. Então a tendência central é essa. É a instituição operando para impedir com que a classe trabalhadora tenha qualquer coisa que não seja só a sua exploração. E além disso, salientar que agora, talvez aí o tio João pode avaliar isso, mas acho que a tática agora não é tanto investir na conversa com os bolsonaristas que votaram em Bolsonaro, porque a máquina deles é muito maior do que a nossa. Mas a tática fundamental agora é trocar ideia com os indecisos. As pessoas que eventualmente não saíram para votar
e tentar colocar que, por mais que hajam muitas limitações, a gente tem que pleitear a construção de um programa radical para os trabalhadores, já que o governo Bolsonaro não vai resolver essas questões, porque não é do objetivo dele resolver essas questões. E aí nesse vale a pena a gente ressaltar os dados econômicos, né? O número de pessoas desempregadas, o número de trabalhadores informais, o quanto a economia brasileira agora depende cada vez mais do agronegócio, do mercado financeiro e do setor de serviços, que é o puro suco da terceirização, e mostrar que apesar dos limites, é melhor a gente ter um social liberalismo para que a gente possa pelo menos existir, do que achar que, enfim, né, por mais que a gente saiba que com o Bolsonaro reeleito é uma aceleração brutal das contradições, mas a questão é a que custo? A que custo? Porque vai muita gente morrer, vai muita gente se fuder nesse processo. Então o nosso trabalho fundamental é esse, é organizar a nossa classe para que a gente coloque na caixolinha dessas pessoas que a política não se faz de 2 em 2 anos. Não se faz de 4 em 4 anos. Ela é uma atividade de formação, de mobilização permanente. É exatamente isso, né? Ela é diuturna, ela é continuada, né? O que nos faz, né, comunistas, o que nos faz militantes comunistas não é simplesmente uma carteira, não é simplesmente o fato de que você está no lugar X ou no lugar Y. É uma construção continuada em absolutamente todos os espaços possíveis e imagináveis. Isso é outra coisa importantíssima para a gente entender. Às vezes a pessoa acha assim, mas aqui eu não vou falar disso porque aqui não é lugar disso. Mas eu falo ali, mas não falo aqui. A política se dá em todos os lugares. A organização pode se dar de milhões de maneiras diferentes. Tá? E cada uma delas é importante, por quê? Porque isso não é uma questão individual. Este é um trabalho coletivo. O indivíduo só pode florescer verdadeiramente quando o individualismo morrer. Nós, seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos dessa construção coletiva para que essa construção coletiva nos desaliene e possa retirar o véu da ideologia para que a gente perceba as mazelas do sistema pelo que verdadeiramente elas são e não por aquilo que nos é vendido. Tá? E isso é um processo de conscientização que é lento e que é gradual. Tá? O primeiro passo para conquistar, o que é o companheiro? O companheiro é aquele com o qual você divide o pão. O que é o camarada? O camarada é aquele com quem você divide a câmara, o quarto, a habitação. Para que você possa trazer a pessoa para dividir contigo o pão, ela tem que entender por que vocês estão, quem são vocês, tá? A gente tem que entender, a gente tem que fazer florescer a consciência de classe, porque o primeiro passo é dividir o pão, mas o passo final é tomar todos os moinhos. A gente não quer só dividir o pão, a gente quer tomar todos os moinhos. E isso é um caminho. Isso é uma caminhada, tá? Existem diversas formas diferentes de você fazer isso, tá? Se você está num lugar onde já existe a UP, já existe o PCB, procure-os. Se você está num lugar e você fala assim, não, mas eu não sou só marxista-leninista, eu sou marxista-leninista maoísta, procura a AND, procura o RC, se organiza. Você fala assim, não, eu quero participar da construção das ocupações aqui na minha região. Porra, você tem o MLB, você tem o MTST, você tem diversas organizações. Não, eu quero participar das Brigadas Populares. Procura Brigadas Populares. Existem milhões de organizações setoriais, organizações sindicais, organizações da juventude, diversas formas diferentes de você contribuir. O que não pode é não fazer. É necessário cada vez mais se organizar. Se tem algo que essa eleição nos mostra, é que a inação não é um caminho, né? Eu, num vídeo meu, há muito pouco tempo atrás, essa semana, falei que a gente tem que ter a ousadia de errar diferente.
A gente precisa de aceitar o fato que a gente já teve ao longo da construção histórica do movimento comunista no Brasil. Um momento em que nós tínhamos muito povo e não tínhamos armas, um momento que nós tivemos armas, mas não tinha povo, e num momento de profundo liquidacionismo que ocorre, né, no final ali da década de 90, nós perdemos o povo, nós perdemos armas, nós perdemos tudo e nós estamos num momento de reconstrução. Essa reconstrução é uma reconstrução paulatina, ela vem crescendo, a tendência dela de crescer é uma progressão geométrica. Propagandistas como eu, como o Gustavo, como o Jones, como o Ian, como tantos e tantos outros, todo dia a gente recebe mensagem no DM do Twitter, mensagem na casa do caralho, mensagem no Instagram, mensagem de não sei o que, de gente falando assim, porra, agora eu tô na organização Y, queria te agradecer porque você me radicalizou. Porra, agora eu tô na organização Z, eu queria agradecer porque você me radicalizou. Nós vamos ter muito tempo, se tudo der certo, para brigar por linha depois, para fazer uma disputa de 2 linhas, para chegar num momento lindo, onde a prática será o critério da verdade. Nós estamos aquém disso ainda. Nós estamos no momento de uma construção necessária, absoluta e conjunta. Nós precisamos ocupar tudo, nós precisamos ocupar mais, nós precisamos ocupar melhor e nós precisamos errar diferente. A gente tem que aprender com as lições do nosso passado, com autocrítica e sem nenhuma autofagia, tá? Perfeito. Nós temos que aprender com cada uma das lições e mais ainda, nós temos que saber, como disse o Mariátegui, que o nosso marxismo não será cópia nem decalque, que o nosso marxismo será criado para as condições brasileiras. Qual que é a nossa função? Nossa função é criar a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira não vai ser a Revolução Soviética, Russa, a Revolução Brasileira não vai ser a Revolução da Mongólia em 1921, a Revolução Brasileira não vai ser a Revolução Indochinesa e não vai ser a Revolução Chinesa. Mas ela pode e deve aprender com os erros e com os acertos de cada uma dessas, lembrando que a ortodoxia diz relação ao método. Não é a em mesma relação coisa ao que dogmatismo, método, né? É, exatamente. Ortodoxia de método não é dogmatismo. Nós não vamos pegar uma realidade que não é a nossa e bater igual a criança de 2 anos com caixa em caixa, tentando fazer a estrelinha entrar no buraco do quadrado. Porque não dá certo. Nós temos que criativamente e coletivamente construirmos a Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira passa pela organização, pela reorganização de todas as massas populares. Disso eu não tenho a menor dúvida. Este é o nosso caminho. E este é um caminho que historicamente é um caminho vitorioso. Este é o caminho que catapultou nações que ainda viviam sob a égide de condições medievais aos maiores crescimentos que a humanidade viu na sua contemporaneidade. Se vocês querem, liberal gosta muito de falar de número, sem saber número e deturpando o número de todos os jeitos. Os 2 maiores crescimentos de nações na história da contemporaneidade são União Soviética e China. União Soviética, por mais que a servidão de gleba tinha sido extinta na lei em 1870, continuava com a população de 93% de analfabeto não eletrificada e sob o domínio de relações de produção na esmagadora maioria de todo o seu território feudais. Este país, depois de passar por uma guerra civil onde foi invadido por 14 países, não existe isso de guerra civil onde você é invadido por 14 outras nações, depois de passar pelo combate ao nazifascismo, teve o maior crescimento da história humana, até que a China, que era a nação mais pobre do mundo, que termina a sua longa revolução sob a égide do governo fascista do Kuomintang, com uma expectativa média de vida da sua população de 34 anos, tá? O chinês, em 1950, tinha uma expectativa de vida de 34
4 anos, tá? Termina a década de 70 com quase 70 anos de expectativa de vida, mais do que dobra o outro grande salto de crescimento, tá? Então nós estamos falando de uma tática que é uma tática historicamente vitoriosa. Organizem-se. Essa é a nossa pedra de salvação. Cada um de nós é um grão de areia na ponte que vai tirar a humanidade da sua pré-história para a sua história verdadeira, uma história emancipada, desalienada, onde o indivíduo vai poder florescer com a morte do individualismo. Desculpa, Gustavo. E que é isso? Só vai haver uma regra que vai criar o não abolicionismo penal no socialismo, que é proibido pedir desculpa. Pediu desculpa, Gulag Canavieiro com colher quebrada de bolo de aniversário. Mas, acho que a sua fala, João, ela é muito importante porque quem tá dizendo isso não somos nós comunistas porque nós gostamos e achamos a estética comunista foda, né? Legal, bonita. Soviet Wave, Vaporwave. Não. A gente diz isso porque quando a gente pega para analisar historicamente, a gente vê que o que houve de respiro civilizacional no planeta Terra foi soviético, foi chinês, está sendo chinês. Então o que a gente tem é a criação de condições de vida para que as pessoas tenham dignidade. Nós não estamos falando das pessoas terem mansões, das pessoas terem Ferraris, porque isso quem tem é burguês ou uma pessoa que gasta muito mal o seu dinheiro. Por quê? É verdade, né? Porra, tem uma Ferrari em São Paulo, merda, pô, você vai fazer o quê? É pra ser assaltado e pra ficar no trânsito. É uma bosta, né? É porque você é burro. Mas, brincadeira, hein? Fetismo da mercadoria, etc. Mas, o que acontece, e eu acho que é fundamental, é a gente observar que tudo que existe de estado de bem-estar social na Europa, ou já existiu um dia, é porque eles tinham muito medo dos vermelhinhos. Eles tinham terror dos comunistas. E é bom que tenham medo mesmo. E é bom ter medo mesmo. Porque por muito tempo essa retórica e essa tática do derrotismo, sobretudo a partir dos... Isso começa, né, já nos anos 60, mas se intensifica com a destruição da União Soviética pelo Mikhail Arrombado Gorbachev. E o que a gente vê nessa retórica do menor possível é a classe trabalhadora sendo cada dia mais subtraída dos seus direitos, subtraída da sua condição de dignidade. Nós não estamos falando de privilégios, nós estamos falando de dignidade. A possibilidade de poder viver de forma decente. E o que a gente olha na história é que as únicas nações que conseguiram promover isso numa escala de velocidade absurda foram nas experiências socialistas. E que toda experiência social-democrata, ou ela depende da exploração de outro lugar, porque é muito fácil para a social-democracia francesa bater no peito e dizer que ela é social-democracia, porque ela tinha uma paradinha, um lance, um negocinho chamado colônia, né? Os argelinos, com razão, não gostam muito dos franceses, e nem quase metade das nações africanas, nem a Indochina, e nem quase nenhum lugar, com razão de novo. A gente olha que o que sustentou o Estado inglês e a maravilhosa, né, cultura britânica, o estado de bem-estar social, o NHS, foi a criação da pobreza extrema nas Antilhas, na Jamaica, nas Bahamas, em todas as colônias do Caribe, nas colônias de África, na subjugação da China durante o século XIX. Então é muito fácil a gente falar de social-democracia quando a gente está falando de colônia, quando existe essa possibilidade. Não é o caso do Brasil, não é o caso da América Latina. Por isso que eu parto também, acho que dessa ideia que imagino que o João também concorde, de que é impossível, por uma questão histórica, construir uma social-democracia na periferia do capital. Inclusive, a gente tem que pensar que a social-democracia, enquanto experiência histórica dentro do capitalismo, de verdade, ela não dura mais que uma década e meia, dependendo do lugar. Né? Assim como ela vem, ela rapidamente vai embora e recrudesce.
né? E ela só veio nos momentos em que ela veio, né? Por conta também da luta intestina, não só dos que estavam na colônia, mas também dos trabalhadores de todos esses lugares. Né? Depois que o socialismo se erige enquanto ciência, pela mão do socialismo científico. Mas antes disso, o que fez com que a criança deixasse de trabalhar 16 horas por dia para trabalhar só 12 foram os owenitas e foram os cartistas. Né? Ou seja, os movimentos sociais estão há 200 anos trazendo o mínimo resquício de humanidade para todos os rincões da Terra. Quanto sangue, quanto suor e quanta linfa foi derramado, foi despejado para que homens e mulheres negras pudessem andar de ônibus nos Estados Unidos. As leis que vetavam a sodomia e o sexo oral entre pessoas do mesmo sexo caem no Império, nos Estados Unidos e no Reino Unido em 2003, gente. Tá? Não tem 20 anos, tá? Enquanto Fanon estava morrendo e a Revolução Argelina estava triunfando, os Freedom Riders estavam tendo seus corpos ateados em fogo por ousar andar de ônibus em cidade, na parte branca de cidades, tá? Isso historicamente está aqui do lado, tá aqui do lado. Então, quando a gente fala socialismo ou barbárie, quando a gente fala comunismo ou barbárie, a barbárie já está entre nós o tempo todo. Os bárbaros não são os outros. Bárbaros, né, é o outro, é o estrangeiro, é o xenós. Né? Ele é bárbaro por quê? Porque ele fala bar. Ele não consegue pronunciar o grego. Isso é uma onomatopeia que leva a bárbaro, barbaru em grego. Tá? Os bárbaros somos nós. Os bárbaros são o Ocidente, tá? Enquanto a capital do Império Incaico tinha 60, 80 mil pessoas com coleta de lixo e água encanada, Paris tinha 20 mil, e quando no século XV teve a peste negra, a grande universidade de Paris culpou malignas conjunções astrológicas. Tá? Então é vendido uma falsa ideia de missão civilizadora, como se o colonialismo tivesse a capacidade de civilizar, e a verdade é que não, o colonialismo não falhou no que ele queria, ele triunfou no que ele queria, porque a intenção do colonialismo sempre foi explorar, matar e criar condições de pauperizar ainda mais o proletariado europeu e enriquecer ainda mais os poderes centrais, destruindo todo o restante do mundo, toda a periferia do mundo. Marx, na década de 40 do século XIX, já afirmava que o capitalismo mostrava sua face real e mais cruenta nas colônias. Isso é verdade até hoje. Isso é verdade até hoje. É um ledo engano, é positivismo puro acreditar que uma nação pode ser soberana sob a égide do capitalismo. Não existe soberania real para nós. A América Latina terá futuro quando os Estados Unidos se tornarem passado. Agora, para que a gente possa construir esse futuro, cada um de nós vai ter que construir. Nós vamos ter que construir a Revolução Brasileira. Pega o Gustavo, pega qualquer um, joga a gente hoje no Suriname e fala assim, constrói a Revolução Surinamenha. Nós não conhecemos Suriname. Nós não sabemos as condições do Suriname direito. Eu posso até ter estudado alguma coisa, eu sei que teve plantation no século XIX. Foda-se. As nossas condições são aqui. Nossos conhecimentos são daqui. Nós temos que conhecer as experiências dos outros, sim, para saber o que aproveitar de bom e o que não aproveitar, mas principalmente nós temos que nos debruçar sobre o Brasil.
Porque, ao contrário dos nossos inimigos, que falam da boca para fora que amam o Brasil, mas o odeiam, eles odeiam tudo que é brasileiro, tudo que é popular, tudo que remete ao nosso povo. Nós não. A Revolução Brasileira, ela vai ser a revolução dos povos originários, vai ser a revolução dos terreiros, vai ser a revolução do tucupi com tacacá, vai ser a revolução do pão de queijo e toda a porra junta. E nós precisamos construir ela coletivamente. E a construção coletiva se dá sob a égide da organização. Porque a organização, além de tudo, ela nos protege, ela nos abriga e ela nos orienta. Nenhum de nós sozinho é capaz de fazer 1/1000 do que nós somos capazes de fazer juntos. Então a gente tem que ousar e a gente tem que lutar para poder vencer. Ousar, lutar e ousar vencer. Da nossa vitória depende o futuro daqueles que ainda nem nasceram. Tá? Da nossa vitória depende o futuro dos que não nasceram, a vida dos que estão com a gente e o passado dos que morreram. Nós defendemos aqueles que não nasceram, mas nós também defendemos todos aqueles que morreram abnegadamente, heróis e heroínas desconhecidos do proletariado, tá? Desconhecidos do proletariado, que morreram para que nós pudéssemos continuar a sua luta. É por isso que a gente não pode conciliar, é por isso que a gente não pode abraçar o reformismo. Porque cada homem, cada mulher que deu a sua vida para essa mudança de mundo conta com nós. Nós somos os guardiões dos mortos, dos vivos e dos que hão de nascer. Organizem-se. A questão fundamental é que nós, enquanto marxistas-leninistas, temos a convicção de que não haverá uma vitória da humanidade enquanto essa vitória da humanidade não conseguir justamente compor e vingar todos aqueles que padeceram durante todo esse processo. Eu acho que vale até a gente lembrar de uma das citações mais bonitas que existem, que é a citação da tese 9 das teses sobre o conceito de história, o momento mais leninista do Walter Benjamin, né? Acho que é quando ele se ligou, né? Ali ele deu um clique, né? Ali ele, naquele momento ele estava no funil. E que a gente tem que lembrar que tudo que existe de progresso e tudo que a social-democracia defende como progresso foi feito a partir do atropelamento de centenas de milhares de milhões de cadáveres. De homens, mulheres, crianças, de pessoas que tiveram a sua existência subtraída para poder sustentar a burguesia internacional, para sustentar os parasitas, os verdadeiros preguiçosos que existem na sociedade. Eu adoro quando falam assim, o socialismo vai produzir preguiçosos. Eu acho muito curioso, porque preguiçoso é quem não trabalha. E quem não trabalha é quem é dono de banco, é quem é dono de latifúndio, é quem é dono de grande grupo de investimento, é quem é acionista majoritário da Petrobras e mora no estrangeiro. A verdadeira fábrica de parasita e de preguiçoso não é o socialismo. Porque o socialismo depende da nossa construção coletiva. Depende justamente da nossa união de forças em nome de uma realidade outra que nós queremos construir. A fábrica de preguiçosos, de vagabundos e de parasitas é o capitalismo. Porque é só a partir da exploração do trabalho, é só a partir dessa ideia que existe outro para me servir, que eu não vou fazer nada. E o que a gente olha é que na experiência do socialismo, isso não só não é verdade, como esse desenvolvimento só foi possível e viabilizado porque estávamos organizados coletivamente, porque estávamos debatendo politicamente as questões dos nossos tempos e porque a revolução é um processo que está ocorrendo de forma permanente. Permanente não num sentido trotskista, ok? Permanente num sentido em que esse debate político, esse debate da constatação das condições materiais e ideológicas do nosso tempo acontece 24 horas por dia, todos os dias.
E é a partir do momento em que esse debate não acontece, em que a gente tem a retirada das massas desse processo, que uma revolução se degenera. E os seus dirigentes se degeneram, como foi o caso, por exemplo, da própria União Soviética. E aí muita gente pergunta, mas camaradas, o curto prazo não tem muito o que fazer, e é verdade. No curtíssimo prazo, nós estamos numa conjuntura desfavorável, pensando nacionalmente, estamos numa conjuntura perigosa. Mas lembrando que todo curto prazo, ele é fruto da nossa política de médio e longo prazo. Então, se você plantar bosta, você vai colher bosta. Ou uma bostinha que pode eventualmente ser cheirosa. Agora, para que a gente possa colher frutos e conseguir ter a nossa capacidade de decisão para beneficiar a nossa classe no curto prazo, a gente tem que criar um programa de médio e longo prazo para a gente poder ter um norte sobre o que fazer. E quanto tempo demora? Nós não sabemos. E não temos como saber. Se qualquer pessoa, a gente tem as nossas expectativas, as nossas análises de quanto tempo as contradições vão explodir. Eu chuto daqui a uns 15, 20 anos, acho que nós estaremos vivos para ver isso. Mas o que acontece é o seguinte, o vento da história, gente, ele passa. Independente da gente estar ou não organizado, independente da gente estar ou não pronto. As contradições vão apertar, elas vão aparecer e vence quem está melhor organizado. A direita venceu porque em 2013, quando aquela mobilização tomou conta das ruas de forma difusa, confusa, com pautas moralistas gerais, a direita estava pronta e estava organizada, porque aquele foi o momento de assalto. Aquele foi o momento da ofensiva. E por nós não estarmos organizados, estarmos despolitizados, porque a social-democracia nos prometeu o céu, o que nós tivemos foi o inferno. E nós estamos, várias pessoas deixaram de viver o inferno porque a lei antiterrorismo, vamos lembrar, não é do senhor Michel Temer, não é do senhor Bolsonaro, é da senhora Dilma Rousseff. Toda a concessão de agro, os tubarões da educação estão dominando a política desse país desde sempre, mas ganharam força porque houve coalizão, porque houve conciliação de classe. Então, para que a gente possa se assegurar que a nossa classe vai estar pronta, como diz o próprio Walter Benjamin, no momento de perigo, é preciso que a gente esteja organizado para, assim que esse vento da história, assim que esse tempo oportuno, assim que esse Kairos passar diante de nós, que a gente possa agarrar essa oportunidade pelo cabelo. Porque a hora que a gente agarra, a gente não pode mais soltar. Os bolcheviques fizeram isso, os chineses fizeram isso, e todas as experiências que produziram dignidade para a humanidade estavam atentas e prontas. Não significa dizer que as dificuldades vão cessar, mas a gente vai estar numa nova etapa do nosso desenvolvimento enquanto classe e para a construção da Revolução Brasileira. Quiser comentar alguma coisa aí, João? Quero. Tem uma frase, né, muito clássica, que é o famoso há décadas em que nada acontece e há dias em que décadas passam. Né? Os comunistas chineses fizeram a longa marcha, eles caminharam 25 mil mu, conhecido popularmente por nós ocidentais como 12.500 quilômetros. Sabe como é que eles fizeram? Eles começaram com o primeiro passo. Se alguém virasse para Lenin, para o grupo do POSDR, para o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Logo depois de 1905, 1907, a Duma mais conservadora de todas, 1908, todo mundo em degredo, e falasse daqui a 10 anos vocês estarão dentro do palácio organizando a primeira experiência socialista da humanidade, a esmagadora maioria deles poderia falar, acho que não. Né? Então a gente tem que se preparar para o amanhã, é hoje. É isso que nós estamos falando aqui.
Nós estamos falando que toda construção, ela existe porque ela tem um começo e principalmente porque ela tem uma continuidade. A longa marcha se deu porque se deu o primeiro passo, mas se deu principalmente porque depois do primeiro passo se caminhou todos 12.500 quilômetros que foram necessários se caminhar. Nós temos diante de nós a longa marcha da Revolução Brasileira. E ela começa com cada um de nós e ela começa com cada primeiro passo. Não tenham medo de dar o primeiro passo, porque vocês não estarão dando este passo sozinhos. Essa é a beleza da organização. Eu tô aqui, eu dou minha cara a tapa, Gaiofá tá aí dando a cara a tapa dele. Por quê? Porque nós somos agitadores, nós somos propagandistas, essa é a nossa função. Mas vocês podem ter certeza que na construção daquilo que nós precisamos, existe uma função para cada pessoa que está vendo a gente aqui agora, para cada pessoa que não está vendo a gente aqui agora, tá? Você não precisa ficar, né, preocupado, porra, mas eu tô num ambiente de trabalho que é muito conservador, eu não tenho como chegar lá gritando com a camisa vermelha e pichar uma foice, um martelo. Existem diversas formas aonde um trabalho pode ser concatenado. Existem diversos locais aonde vocês podem se organizar. Dentro desses locais, as boas direções vão saber como aproveitar os melhores potenciais de cada um. É preciso saber lidar com isso. É preciso saber se aliar à teoria e à prática, porque isso é uma relação dialética. É preciso estudar e é preciso praticar. Não adianta só ler pra caralho, pegar esse conhecimento, socar no cu, porque não serve pra absolutamente nada. Não adianta sair no praxismo louco, tentando mudar o mundo em meia hora, porque você só vai quebrar a cara. Não adianta esmurrar a faca, porque a faca vai cortar seu dedo. É preciso saber desarmar quem segura a faca. Esse é um processo coletivo, mas esse processo começa com o primeiro passo. E o primeiro passo parte de cada um a partir do momento em que a gente levanta esse véuzinho da ideologia, começa a perceber melhor o que nos cerca, começa a entender melhor essas relações e decide: eu serei parte, eu estarei nessa construção. Por isso que a gente reitera a necessidade da organização, porque é por meio da organização coletiva dessas massas populares, que nós somos essas massas populares, que nós vamos conseguir o nosso triunfo. Quando a gente tiver as condições maduras para isso. Vai ser de derrota em derrota até a vitória final. É o otimismo da vontade aliada ao pessimismo da razão. É endurecer sem perder a ternura. É saber que a cada nova derrota a gente se aproxima da vitória final. Que a injustiça desse nosso mundo possa não entristecer, mas sim radicalizar cada um de vocês. Porque a radicalidade é buscar a raiz. E a raiz dos nossos problemas se encontra no modo de produção que perpetua os nossos problemas. Rebelar-se é mais do que justo. É necessário. Obrigado. Gente, o recado tá dado. A conjuntura de domingo mostrou que nós temos tudo a perder ao confiar na social-democracia. E o que já era ruim na nossa expectativa, já era degenerado, se mostrou ainda pior. Por isso que a gente precisa lembrar o tempo todo que nós não temos nenhuma garantia e nenhuma arma, a não ser a nossa organização enquanto classe. E é somente pela coletividade que a gente vai vencer. Não há outro caminho, mas depende de nós construir para pavimentar esse caminho e tornar ele uma realidade.
Queria muito agradecer ao João por ter feito a live, as palavras, o espaço. Eu acho que a gente fez análises muito importantes e interessantes para a gente poder pensar essa questão. Agradecer a todo mundo que está no chat assistindo e para dizer que se você se sente triste, melancólico, se sente sem esperança, que bom. É excelente, porque talvez esse seja o passo necessário para que você entenda que não há outro caminho, que é incontornável a nossa construção revolucionária. Porque depender da social-democracia, da institucionalidade, do parlamento burguês, está mostrando pra gente o que a gente ganha. Migalha, migalha e migalha. E quando ganha migalha? Se organizem, conheçam o PCB, conheçam a UP, conheçam os coletivos e, principalmente, conversem com as pessoas do seu entorno. Lembrem sempre, tá, gente? Paciência é uma virtude revolucionária. A gente não vai mudar a cabeça da nossa tia crente reaça de um dia para o outro. Não vai acontecer. Não se iludam. Mas é um processo paulatino. É um processo paulatino em que a gente precisa trazer essas pessoas que estão alienadas, que estão perdidas, para se tornarem parte do povo. Porque os inimigos do povo a gente sabe quem são. E a gente precisa construir cada vez mais um povo que possa se rebelar para ter, como diria, não sei se é a Tasha ou a Trace, da música do Dom L, que é não exigir o que é justo. E esse justo vai fazer com que os senhores estejam fudidos. Porque o que é justo pra gente, bom, eles sabem o que é. E por isso eles não deixam a gente botar as mãos. João, quiser dar as palavras finais, agradecimento? Não, é isso, cara. Eu quero te agradecer muito, agradecer a oportunidade de estar aqui com mais de 2.000 pessoas nos acompanhando o tempo todo, né? Cresce para um caralho. Quem reclamar vai crescer mais rápido, né? É sempre daqui para frente, né? Paz entre nós e guerra aos senhores. Esse tem que ser o nosso lema, tá? Porque só assim que a gente vai chegar à vitória, tá? Quem quiser me acompanhar, assim disse o João, tem no YouTube, tem na Twitch, eu tô sempre por aqui, tô sempre por lá também, né? E agradecer de novo aí a oportunidade, e principalmente agradecer a cada um, né, dos camaradas e das camaradas e descamaradas que estiverem aqui com a gente hoje, que forem ver esse VOD depois, que verem esse vídeo no YouTube, né? E lembrando também que qualquer dúvida que vocês tiverem, minhas DMs são todas abertas, o que eu puder fazer para que a minha experiência possa facilitar de vocês, eu estou sempre à disposição. Certo? É isso, cara. Um beijo no coração para todo mundo. Valeu demais, João. Sempre um prazer e imensurável trocar essas ideias com você. E é isso, gente. Bora pra luta, porque, como diria o grande Luigi, venceremos. Não há outra opção. Se organizem, bebam água, leiam Lenin. Gostoso demais. Tchau, gente.